Olá, eu sou Irenilda, sou extensionista rural na empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Rondônia. Eu quero dizer que é um prazer imenso e muita alegria se eu puder estar contribuindo para a formação de técnicos e de agricultores aí em São Tomé. Fico muito feliz de poder contribuir. Bom, as primeiras tentativas em trabalhar com cooperativismo foi ainda na metade dos anos 80, no interior da Paraíba, no Nordeste brasileiro, uma região bastante seca. E a maior dificuldade, sem dúvida, era, primeiro, a falta de investimento por parte do Estado e, em especial, da parte dos agricultores, a baixa produção. Isso dificultou muito. Já na segunda metade dos anos 80, aqui em Rondônia, região norte do país, região de bastante incidência de chuvas, eu apoiei a criação de muitas associações de agricultores. A dificuldade que encontrei era uma razão inversa. A produção era crescente e muito dinheiro do Estado investido pelos bancos. Isso levava os extensionistas, os técnicos, a forjarem demasiadamente associações e cooperativas para servir de receptadores de financiamentos agrícolas, o que fazia com que os grupos não fossem autônomos, não se organizassem de forma voluntária. Os maiores desafios para gerir uma associação ou uma cooperativa é a falta de entendimento de que o mais importante do que cumprir trâmites burocráticos, é o apoio mútuo entre os componentes do grupo social, que tem ações planejadas participativamente, transparência absoluta de tudo que planeja e que realiza no dia a dia, na rotina da organização, qualquer que seja o formato, que seja cooperativa, associação ou mesmo um grupo informal. Quando começamos a fomentar a participação das mulheres nas associações, especialmente nos conselhos de fiscalização, a gestão foi se tornando mais transparente dentro das associações em especial. Isso ajudou muito. No entanto, já não é suficiente. Agora, isso já não basta, em função de outro problema que começamos a perceber. Aqui em Rondônia, a gente observa a fuga intensa de jovens das áreas rurais, à procura de outros meios, outras profissões nos meios urbanos. A gente percebe que as deliberações tomadas nas associações, nas cooperativas, precisam envolver o jovem. Nós estamos tratando de agricultura familiar. E se o jovem participa na mão de obra, se ele é mão de obra para a família, ele precisa também dizer dentro das associações, nas cooperativas, o que é bom para ele no meio rural. Então, percebendo isso, hoje a nossa proposta é que as cooperativas e as associações estabeleçam via estatutos, que antes mesmo da realização da Assembleia Geral, as pautas sejam deliberadas no âmbito familiar, que haja participação de jovens, de mulheres, de idosos, de todos aqueles que estão envolvidos na mão de obra da agricultura familiar. Se o jovem não toma parte nas decisões que afetam a produção e a renda familiar, se trabalha e não pode decidir como querem que funcione o meio agrícola, se não tem governança sobre as rendas da família, em pouco tempo deixa o ambiente agrícola, vão à procura de seus próprios recursos. Então, já não basta que a liderança familiar, ou que o líder, o representante da família, como membro da cooperativa ou da associação, vá até a reunião da Assembleia Geral e delibere por ele. É preciso que haja uma espécie de pré-assembleia em família. Nesse período a gente percebe um ganho interessante. Eu creio que o maior ganho é quando um membro da organização tem consciência e chega a pronunciar que somente a política pública pode atender a necessidade daquela categoria. Isso é um amadurecimento muito grande, é um amadurecimento político. Ver que um grupo acredita muito mais em seus próprios projetos, ainda que apoiados, mas não decididos pelo Estado, por programas eleitoreiros ou em função de um financiamento bancário.
Então, esse é o maior ganho, é quando um grupo que a gente assessora, que a gente apoia, chega nesse entendimento. Entre associação e cooperativa aqui no Brasil, nós temos legislações específicas, né? Tem uma legislação para a associação, né? O Código Civil Brasileiro regulamenta o funcionamento das associações, e nós temos ainda uma lei geral para cooperativas, com várias outras leis específicas para cooperativas de ramos diferentes, né? O que mais se percebe em termos de diferença, o que é mais notório entre uma cooperativa e uma associação, é o fato da legislação viabilizar a comercialização dos produtos via cooperativa, e essa legislação de associação, para a associação, não ter esse dispositivo, não viabilizar essa mesma comercialização pelas associações. Quanto à constituição de patrimônio, o direito de herança sobre esse patrimônio, ressarcimento de recursos investidos, tudo isso é possível em cooperativa, né, possibilitado pela lei de cooperativas, e as associações não têm esse dispositivo. Então, a cooperativa, de certa forma, vamos dizer de uma forma mais simplista, eu poderia dizer que a cooperativa dá mais condições de progressão econômica, né? Poderia-se dizer que a associação é uma ferramenta excelente para viabilizar as condições de trabalho, mas seus bens são basicamente de usufruto. Enquanto a cooperativa, por se tratar de uma sociedade, né, pela lei ela não é associação, ela é uma sociedade, ela tem exigências legais mais severas, contudo, também dá mais segurança na progressão econômica dos sócios. Quanto às mulheres na agricultura familiar, são, eu diria que a principal força de trabalho, né? Até porque elas atuam em turno contínuo, né? Tanto na produção propriamente dita, como nas atividades de apoio doméstico, na transformação do produto e até na comercialização. Dentro das organizações, as mulheres são mais zelosas, são mais criteriosas, são mais exigentes, e também socializam mais os saberes, certamente pelo senso que elas têm de que daquela renda depende o sucesso ou insucesso da família, especialmente dos filhos. Hoje, uma ferramenta muito importante que os agricultores têm é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a agricultura familiar fazer a comercialização dos seus produtos. É uma excelente ferramenta para que as crianças na idade escolar continuem com os hábitos alimentares de sua própria família e não absorvendo alimentos exóticos, vamos dizer assim, importados, vindo de fora, de outros costumes. É perfeitamente possível se comer e continuar na escola se alimentando do que é hábito alimentar na família. Ter a segurança da procedência do produto, né? Porque o pai de família, o agricultor que entrega a produção para a merenda escolar, ele vai saber o que seu filho está comendo na escola, vai poder controlar a procedência, digamos assim. No entanto, a instalação de agroindústrias ainda é um desafio, né? Instalar agroindústrias nas comunidades para que a entrega do produto ao PNAE possa ser já beneficiado. Por exemplo, um biscoito de castanha é bastante costumeiro, é usual o consumo de castanha da Amazônia. Porém, não dá para levar um ouriço para a escola, entregar um ouriço, não teria condições de consumo. Então, uma coisa é entregar um biscoito de castanha, outra coisa é entregar a castanha bruta. Uma criança amazônica certamente amaria tomar um caldo de peixe na merenda escolar, mas o peixe precisa chegar pelo menos resfriado, limpo. Até porque a pessoa que prepara a merenda não teria tempo de tratar uma matéria-prima bruta, transformar e fazer merenda para a quantidade de pessoas que precisa fazer. Não é o papel dessa pessoa, né? Então, o desafio é os governos apoiarem a instalação de agroindústrias e transformação do produto agrícola, para que as comunidades, o agricultor, possa entregar
um produto beneficiado, algo que sirva para merenda escolar, mas já de preferência no ponto de consumo. Bom, e é isso. Eu desejo boa sorte, que Deus os abençoe nessa empreitada e estamos aqui para contribuir.